Olá, pessoal! Vamos falar hoje um pouquinho sobre pirâmides regulares. Então, o que são pirâmides regulares? São figuras, elas são poliedros, ou seja, elas têm cantos, né? Onde todos os lados delas são iguais, por isso que são regulares, tá? Ela pode ter... Eu sei que minha figura aqui não tá regular, mas imagino que esteja, tá? Então, aqui a gente tem uma pirâmide aqui, ó, nossa base, no caso, é quadrada. A gente pode ter uma pirâmide de base triangular. A gente ainda pode ter uma pirâmide de base pentagonal, né, com 5 lados. A gente pode ter ainda pirâmide de base hexagonal e por aí vai. Assim como os nossos poliedros, as nossas pirâmides são compostas por arestas, pelos vértices, pela base e pela lateral, tá? A única diferença para os nossos prismas é que o prisma tem a base de cima, a pirâmide não. Não, né? A gente só tem uma base embaixo e a parte de cima é pontiaguda, tá? O que a gente calcula numa pirâmide? Então, o que a gente vai calcular na pirâmide? Pode calcular a área da base, tá? A área da base vai ser a área da figura que está na base, como por exemplo, aqui nesse caso é um quadrado, então vai ser base vezes altura, né? Ou lado vezes lado, já que ambos são iguais, né? Ou L ao quadrado. Se fosse um triângulo, ia ser base vezes altura dividido por 2. E assim vai, gente. Então, vai depender, a área da base vai depender da figura geométrica da base. A gente ainda tem para calcular a área lateral, né? Que são formados por triângulos aqui, ó. Que a área lateral nada mais é do que a área lateral é igual a N vezes... No caso aqui, ó, a gente... Por que N? Porque vai depender de quantos lados. Nesse caso, como é uma pirâmide de base quadrangular, né? É um quadrado, a base a gente sabe que tem 4 lados. Então, no lugar do N, a gente usaria 4. Se fosse triangular, ia ser 3 lados. Então, a gente usaria 3. Então, N é o número de lados. E aqui a gente vai calcular base vezes altura, né? Dividido por 2 aqui, ó. Então, a altura aqui, no caso, é a nossa apótema. É que a altura do triângulo não é a altura da pirâmide, é a altura desse triângulo lateral, a base aqui vezes a apótema. Então, base, né, ou L, vezes a apótema, tudo isso sobre 2, tá? Que é a fórmula do triângulo. Deixa eu tirar esse 4 aqui. Então, essa daqui seria a fórmula. Ou ainda a gente poderia fazer, no lugar de N vezes o lado, se eu fazer N vezes a base aqui, ó, eu vou ter o perímetro já da nossa base. Então, eu posso dizer que a área lateral também é o perímetro da base vezes a apótema. Ou ainda, né? Aqui, ó, o perímetro a gente escreve, na verdade, como 2P, tá? Semiperímetro ao P, ou ainda semiperímetro aqui é como se a gente estivesse dividindo por 2. Então, a área lateral é igual ao semiperímetro vezes a apótema, tá? Então, essa daqui é a nossa área lateral. E a gente ainda pode calcular a área total disso. A área total nada mais é do que a soma da área lateral com a área da base. Como a gente só tem uma base, diferente dos prismas e dos outros poliedros que a gente tem uma base em cima e embaixo, que a gente tem que multiplicar por 2, na pirâmide é só uma base, então a gente multiplica por 1, né? Só somos 2 mesmo. Então, a gente já tem a área lateral e a área total, tá? Então, a gente já tem os dois, a área lateral e a área total. Além dessas duas, a gente pode calcular o volume. Como que a gente vai calcular o volume? Como eu já falei para vocês, a base de cálculo de volume é sempre a área da base vezes a altura, né? Então, a gente calcula a área da base e vai subindo, a gente vai ter o volume, o espaço que ela ocupa nessas 3 dimensões, né? A capacidade dessa figura. Só que, nesse caso, você percebe que conforme vai aumentando a altura, a nossa base, ela vai estreitando. Então, ela não vai ser a mesma durante toda a altura da figura.
Então, nesses casos, né, se a gente perceber bem, deixa eu mostrar aqui, uma pirâmide, ela representa 3 vezes um poliedro de mesma base, tá? Então, por isso que toda vez que a gente for calcular o volume de objeto pontiagudo, a gente precisa dividir essa fórmula por 3, tá? Então, aqui a gente tem aqui uma representação, né, no GeoGebra de como funciona. Então, aqui a gente tem uma figura, um poliedro, né, que tem a mesma base que essas 3 pirâmides aqui. Se eu colocar o volume dessa primeira pirâmide aqui, dessa primeira pirâmide nesse poliedro, ele encheu 1/3. Se eu colocar o volume dessa segunda pirâmide aqui no poliedro, ele vai encher 2/3. E se eu colocar no terceiro, a terceira pirâmide, o volume dela naquele poliedro, a gente vai encher completamente. Então, a gente sabe que a pirâmide, ela corresponde a 1/3 de um poliedro, né? Onde tem a aresta reta de mesma base, tá? Então, por isso que a gente precisa dividir por 3 a fórmula. Então, o volume de uma pirâmide vai ser a área da base vezes a altura, tudo isso dividido por 3, tá? A gente ainda tem, na pirâmide, algumas relações, tá? Deixa eu tirar aqui essa apótema aqui que tá na frente e passar ela pro lado aqui, ó. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma altura dessa pirâmide, né? Que ela vai até o centro aqui. A gente vai ter uma distância até a metade da linha lateral aqui, que a gente vai chamar de raiozinho. E a gente tem uma distância desse centro aqui até a vértice dela, que a gente vai chamar de Rzão, tá? E aqui a gente tem a apótema, que é a linha aqui, que é o centro do triângulo lateral, tá? E aqui a gente tem a nossa altura. Então, a gente percebe aqui 3 triângulos retângulos que a gente pode trabalhar. Um deles aqui, ó, é a apótema com Rzinho e o H, onde a apótema aqui, no caso, é a nossa hipotenusa. É a nossa hipotenusa. Então, a gente pode dizer que a apótema ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então, a gente encontrou aqui uma relação aqui, ó. Tá? A gente ainda tem outra relação aqui, ó, outro triângulo retângulo aqui, que é esse aqui com a aresta, onde a nossa aresta agora é a nossa apótema. Então, a aresta lateral ao quadrado vai ser igual a nossa altura ao quadrado mais Rzão ao quadrado. E ainda a gente tem aqui, ó, da apótema com a aresta aqui, ó, onde aqui é um lado inteiro, isso daqui só é meio lado. Então, a gente tem aqui, nesse caso, a aresta também é a nossa hipotenusa. Então, a gente tem aresta lateral ao quadrado é igual a apótema ao quadrado mais metade de L ao quadrado. Então, a gente tem ainda, dentro da pirâmide, essas 3 relações que a gente pode usar para poder encontrar dados faltantes aí, para poder calcular a área total, a área lateral, a área da base ou o volume da pirâmide. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!